Os Estados Unidos anunciaram hoje, depois de várias semanas de negociações, o acordo para reduzir temporariamente as tarifas recíprocas. A medida é uma pausa de 90 dias que busca aliviar as tensões e os temores de recessão alimentados pela disputa comercial que impacta os mercados e as cadeias de suprimentos globais. Pelo acordo firmado, os Estados Unidos vão cortar as taxas adicionais sobre produtos chineses de 145% para 30%. Essa tarifa inclui uma taxa básica de 10%, mais 20% relacionados ao combate ao tráfico da droga fentanil. Já a China vai diminuir as tarifas sobre importações americanas de 125% para apenas 10%. O país asiático também disse que irá suspender ou cancelar medidas não tarifárias tomadas contra os Estados Unidos. Está prevista para esta semana uma conversa entre o presidente americano Donald Trump e o ditador chinês Xi Jinping. Adalberto Piotto, você que já escreveu bastante aí sobre essa guerra tarifária, o que você pode nos contar sobre essa trégua, ainda que provisória, pelo período aí de 90 dias entre China e os Estados Unidos nessa cobrança de tarifas? A gente acompanha aí a imagem quando o Trump, lá no dia 2 de abril, divulgou aquele tarifaço com os valores para vários países e, claro, a China teve o maior valor aí das tarifas cobradas e agora a gente acompanha pelo menos essa trégua temporária. Piotto. Que é como tudo começa, né? Mas só vale lembrar que ele também fez um acordo com o Reino Unido recentemente. E as tarifas que os Estados Unidos vão cobrar, o valor, a alíquota é superior ao que o Reino Unido poderá cobrar dos Estados Unidos. É sempre essa relação. Neste caso, é 30% para produtos chineses que vão para os Estados Unidos e a China aplica 10%. Vamos lá, tem 20 pontos de diferença aí. Claro que aquelas tarifas de 145, 120 não iam prosperar por muito tempo, porque isso bloqueia completamente a economia. Mas vamos olhar pelo lado da estratégia. Além dos números serem favoráveis aos Estados Unidos no tamanho da alíquota que ele aplica e que é aplicado sobre o produto americano para esses outros países, ele já tem o trunfo, por exemplo, com a Grã-Bretanha, ou seja, o Reino Unido já fez um acordo com ele. Há uma série de outros acordos se encaminhando. Todos esses outros países estão com medo, obviamente, da invasão do produto chinês. Eles não têm problema exatamente com invasão de produto americano, porque a maior parte deles vende mais para os Estados Unidos do que compra. Então, o que fez Donald Trump, na minha opinião, olhando para um cenário? Ele deu um tempo agora para ver qual vai ser o movimento chinês nesse tabuleiro de negociações comerciais. Se aproximou, como ele sempre faz, ele bate e depois chama para conversar, porque é da estratégia de Donald Trump. Ele não quer não negociar, muito pelo contrário. Ele não quer que as pessoas não... Ele só evita que as pessoas não queiram ir para os Estados Unidos. Então ele traz todo mundo para conversar, em qualquer cenário. Mas ele está na mesa de negociação. Ele vai ver qual vai ser o movimento chinês. Se a China, por um acaso, não cumprir qualquer uma das coisas, e convenhamos que até esses 90 dias serem concluídos, tem muita coisa que vai ser descoberta sobre, por exemplo, movimentos comerciais chineses contra produtos de outros países. Até lá, obviamente, tudo isso entra numa negociação. Ele dá um refresco para a economia americana, negocia, ganha tempo internamente, mas quer saber exatamente qual vai ser o movimento chinês. Porque ceder neste primeiro momento, até porque a iniciativa foi dele em aplicar tarifas, obviamente, ele toma de novo a dianteira. Há uma coisa no Donald Trump que as pessoas precisam olhar com muito cuidado. Ele é muito pragmático e ele não tem problemas de fazer idas e voltas de uma negociação. Isso é fundamental para quem quer continuar no jogo. E quem disse que ele queria sair do jogo? Ele queria trazer o jogo para a Casa Branca. É o que está acontecendo de novo agora. Os chineses aceitaram negociar. Não, os Estados Unidos propuseram, mas quem aceitou foram os chineses. Enquanto o Piotto comentava, a Ana aqui, ó, estava concordando, né, Ana? Deixa eu jogar para você. Foi engraçado eu aqui acompanhando. A gente vai ver, então, os próximos passos dessa trégua, né, Ana? O Piotto citou alguns acordos que já foram fechados, outros que já estão em negociação numa redução de tarifas. Piotto citou o caso do Reino Unido. Agora a gente vai acompanhar aí o movimento chinês em razão dessa trégua que foi firmada entre Donald Trump e deve ocorrer uma conversa nos próximos dias entre Trump e o ditador Xi Jinping. Bom, explicação técnica do Piotto irretocável. Agora, a explicação psicológica, o Piotto também deu uma pincelada aí. Ele não arreda o pé, ele não arredou o pé, Paula, e o que ele fez, muitos dizendo, é turrão, o mercado, as bolsas caindo, oscilando, e ele deu de ombros porque ele disse, eu tenho um plano para a América. Esse plano foi colocado de maneira pública, detalhada, durante a campanha presidencial
não é que o americano foi pego de surpresa, ele disse que ele faria isso e foi uma agenda vencedora e numa vitória avassaladora e histórica, ou seja, ele continuou simplesmente respeitando a agenda que ele propôs para os eleitores, porque ele sabia que ele tinha o apoio dos eleitores. Ele disse: nós vamos precisar de um remédio amargo no começo para que a América volte a produzir. E nas trincheiras dessa guerra tarifária, Paula, já são mais de 8 trilhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos. 8 trilhões de dólares voltando para os Estados Unidos de fábricas, empregos, investimentos, enfim, mercado de computadores, microchip, carros, a indústria automobilística, né, que a gente sempre explica lá, o Rust Belt, né, o vale lá, o cinturão da ferrugem, indústria automobilística voltando, ou seja, você pode até reclamar que ele fala demais, que ele tuita demais, mas você não pode dizer jamais que ele é um péssimo negociador.